Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Nós temos falado sobre os meios de transmissão. Na aula passada nós começamos esse tema, falamos da diferença entre os meios guiados e os meios não guiados e também falamos sobre o cabo coaxial. Nessa aula nós vamos falar sobre um importante cabo utilizado aí na comunicação das redes, né? Principalmente rede local, que é o cabo par trançado, né? Ele é tão comum que o pessoal até chama de cabo de rede. É aquele cabo azul que o pessoal normalmente vê saindo dos computadores, dos notebooks, indo até os equipamentos de rede. Então, às vezes, você nem sabe o que são esses equipamentos, você nem sabe o que esse cabo faz, mas você logo já identifica o que é esse cabo de rede. Pois bem, esse cabo de rede ele é, então, chamado de cabo par trançado, tá? E é esse cabo que nós vamos estudar na aula de hoje. Antes de falar do cabo par trançado, eu quero fazer uma revisão com você sobre o que nós estudamos na aula passada. Eu quero rever com vocês os conceitos gerais, né, de meio de transmissão, falar um pouquinho mais sobre os meios guiados, os não guiados e fazer então uma revisão sobre o cabo coaxial. Além disso, eu quero fazer a correção dos exercícios que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos lá, vamos à nossa revisão. Legal, tá aí então na nossa tela, né, a nossa revisão sobre os meios de transmissão. Então falaremos sobre o cabo coaxial. Antes, a gente vai ver então essa diferença que existe entre os meios de transmissão, né? Nós vimos que os meios de transmissão eles podem ser divididos entre meios guiados e meios não guiados, né? Antes nós vimos que os meios de transmissão, né, são toda aquela estrutura utilizada para que um sinal, né, de transmissão de dados ele possa trafegar. E aí é que está a diferença. Esse sinal ele pode trafegar por um meio guiado, e aí esse meio guiado, né, são aqueles que transmitem os bits através de algo físico, através de algo que você pode ver, que você pode apalpar. É o exemplo aí dos cabos de fio de cobre, né, os cabos de fibra ótica, né, esse cabeamento que você consegue enxergar, né, então ele está ali presente, você consegue visualizar. Esses são os meios guiados, tá? Em contraponto aos meios guiados, nós temos os meios não guiados, né, que são aqueles que vão transmitir, né, os dados, né, os bits, através do ar. E aí ele vai utilizar essa plataforma através das ondas de rádio, né? Também eventualmente através do laser, tá? Já não tão usado, né, para redes locais, mas é possível a transmissão por laser. Então quando você tem lá comunicação por Wi-Fi, comunicação por Bluetooth, a própria comunicação por micro-ondas, né, com antenas de micro-ondas, você está utilizando então o ar, né, para propagar, para transmitir os dados. Então você está utilizando um meio de transmissão não guiado. Então está aí a diferença entre os meios guiados e os não guiados. Bom, entrando então no assunto do cabo coaxial, né, esse aqui é o nosso cabo coaxial. A gente normalmente vê ele na cor preta, né, e se você decapar ele, você vai enxergar aqui uma malha, né? Aí uma parte isolante, normalmente na cor branca, e aí um condutor interno, né? Esse cabo coaxial ele é um tipo de cabo que vai ser utilizado para transmitir sinais. É verdade que hoje nem tanto, né, para transmitir dados, né, e sim para transmitir normalmente imagem, para transmitir áudio, tá? Mas o cabo coaxial, no passado, ele era a principal forma
de se transmitir informações, de se transmitir dados numa rede local. Tá? As primeiras redes elas surgiram utilizando o cabo coaxial. A gente nem vai abordar a aplicação do cabo coaxial para essas redes, porque as redes hoje em dia elas utilizam o cabo par trançado, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas então o cabo coaxial a gente vai abordar, nós abordamos, né, na aula passada o uso dele, né, nos dias de hoje. Então esse tipo de cabo ele é utilizado hoje em dia para a transmissão de áudio, né, e também para a transmissão de vídeo. Tá? Esse tipo de cabo então ele é constituído por um fio de cobre condutor, né, então está aqui o cobre condutor, revestido, né, por um isolante interno, né, uma malha protetora, né, uma malha na verdade de blindagem, né, e uma capa, né, por fim, uma capa protetora. Tá? E aí qual que é o objetivo? Né? No condutor interno nós enviamos o sinal, né, e a malha serve então para fazer uma blindagem, né, da informação que é transmitida nesse condutor interno. Por isso que a vantagem do cabo coaxial com relação à transmissão de áudio e vídeo. Por quê? Porque essa malha, né, em volta do condutor interno ela faz uma espécie de, nós chamamos de gaiola de Faraday, ela protege o sinal lá de dentro contra as interferências eletromagnéticas, contra os ruídos que são gerados pelos meios diversos. Então essa blindagem que o cabo coaxial recebe no seu condutor interno, essa blindagem ela vai acontecer em volta do condutor interno onde está o sinal, ela vai ser muito eficiente para proteger esse sinal contra as interferências dos sinais eletromagnéticos, né, que são gerados por motores, reatores, enfim, as ondas eletromagnéticas que muitas vezes a gente não vê, mas elas acabam distorcendo o sinal. Bom, nós temos dois tipos de cabo coaxial. Nós temos o que nós chamamos de cabo coaxial grosso ou cabo de 75 milímetros. Esse cabo já está descontinuado, tá? Ele é o cabo 10, é o que nós chamamos de 10 base 5, né? E 10 base 5 por quê? Ele tem 10 megabits de velocidade de transmissão, por isso que aqui entra o 10. E esse 5 aqui é referente a 500 metros. Por que 500 metros? Que é a extensão máxima que um segmento de rede pode ter, sem que seja necessário a repetição do sinal. Então você consegue transmitir num enlace, num segmento de até 500 metros, sem precisar de repetição, no caso do cabo coaxial grosso. Tá? Aí você tem o cabo coaxial, o cabo coaxial grosso, né? Ele era utilizado nas transmissões analógicas das antenas, né? Mas ele tinha pouca flexibilidade, né? Hoje o seu uso é obsoleto, tá? Outro cabo, então tá aí, ó, o exemplo do cabo coaxial grosso. Então tem aqui a parte interna, né? O condutor interno, como ele era realmente grosso, isso fazia com que você perdesse totalmente a flexibilidade do cabo. E aí a malha externa, né, que iria proteger, então a blindagem que iria proteger os sinais aqui internamente dos efeitos eletromagnéticos que você poderia ter ao longo do percurso. Então tá aí o cabo coaxial grosso. Vamos falar do cabo coaxial fino, que é o cabo de 50 ohms. Quando eu falo em 50 ohms, 75 ohms, essa seria a impedância, né, seria a resistência que esse cabo possui em 1 metro. Tá? Então você tem ali cobre, o cobre tem uma certa resistência, e se você pegar um tamanho de 1 metro, então você vai ter lá uma resistência aproximada de 500 ohms no caso do cabo coaxial fino, e no grosso, né, no anterior, por volta de 75 ohms, como nós vimos. Bom, então falando do cabo coaxial fino, esse sim, ele é utilizado hoje em dia, né? Ele é conhecido como 10 base 2, 10 porque a velocidade de transmissão dele é de 10 megabits por segundo, tá? Enquanto que ele suporta aí um segmento de até 200 metros sem a necessidade de repetição. Tá?
Então o cabo coaxial fino, ele vai possuir um condutor bem mais fino, né, 4,7 milímetros de diâmetro. Essa espessura interna pode variar, né, mas ela não vai chegar a ser como o outro cabo, que chegava até 1 centímetro de diâmetro. Então esse permite que o cabo coaxial fino seja muito mais flexível, tá? Então essa é uma vantagem do cabo coaxial fino. Bom, ele é usado, né, para transmitir imagem e som, né, em antenas e em circuitos de CFTV, né? CFTV são circuitos de transmissão de imagem, né, e de som, consequentemente, tá? E aí, então, ele é utilizado também muito para imagem, junto a antenas, tá? Essa é a aplicação principal do cabo coaxial fino. E aí, o cabo coaxial, ele utiliza o conector BNC, tá? Que é um conector para cabo coaxial, ele é específico para o cabo coaxial. A aplicação dele é para radiofrequência, né? RF é radiofrequência, que necessita aí de um conector rápido e de uma impedância constante. Então tá aí a foto, a imagem do conector BNC, tá? Esse é o conector BNC. Então tá aí, pessoal. Esse então é a parte do cabo coaxial que nós vimos na aula passada. Então, de resumo que nós temos é que ele é um cabo hoje altamente utilizado para transmissão de imagem e vídeo, não é mais utilizado para transmissão de dados. Eu na aula passada também falei sobre dois conceitos importantes, né, que era o conceito de ruído e o conceito de atenuação. Eu gostaria de reforçar com vocês esses dois conceitos e dizer o seguinte, né? O ruído, pessoal, ele é a interferência que a transmissão de dados sofre devido ao campo eletromagnético. Então é assim, né? Você tem lá um sinal, né? E aqui tanto faz, a gente pode estar falando de cabo coaxial, cabo par trançado, ou fibra ótica, pode falar de qualquer tipo de cabo, né? No caso da fibra ótica não, porque o que você tem internamente é luz, né? Mas isso poderia estar antes da fibra ou depois da fibra, enfim, qualquer sinal elétrico. Qualquer sinal elétrico que é transmitido, então você está mandando lá zeros e uns, né? E aí o ruído, pessoal, é quando você tem lá uma interferência, né? E é justamente aquilo que eu falava. A interferência o que seria? Seria uma interferência de um gerador de ondas eletromagnéticas, né? Motores, equipamentos, né, de maneira geral que podem estar gerando onda eletromagnética, reatores, enfim, isso tudo vai provocar essa interferência. Então, quando você gera uma interferência, né, essa interferência ela vai modificar o sinal. Então, aqui o que acontece? Pode ser que em determinados pontos, a hora que você somou o sinal original a um sinal de interferência, pode ser que o nível lógico 1 seja compreendido como nível lógico 0 e o nível lógico 0 seja compreendido como nível lógico 1. E aí você vai ter essa interferência eletromagnética, tá? Então você modificou o sinal porque você misturou um outro sinal ao sinal original, que era esse daqui. Quando você fala em atenuação, você está falando da redução da tensão equivalente ao nível lógico 1. Então você tem lá um sinal que tem nível lógico 0, tem nível lógico 1, tá? E aí vamos imaginar que esse nível lógico 1 seja um sinal aí de 5 volts. Então quando você fala em atenuação, você está dizendo que após alguns metros, né, não existe interferência, mas passou alguns metros, né, esse seu nível lógico 1 ele já é mais baixo, ele já não vai mais ser de 5 volts. E aí o problema é que pode ser que o seu nível lógico 1 passe a ser compreendido na recepção como nível lógico 0. E aí então você não vai ter mais o seu sinal, né? Então ele vai ser todo atenuado a ponto dele virar então nível lógico 0. Tá? Então você transmite um sinal e do outro lado chega só a 0. Isso acontece quando você não respeita os limites, né, de transmissão, né? Por exemplo,
se num cabo 10 base 5 se você tiver um segmento maior do que 500 metros. Isso significa que quando você passa de 500 metros, esse sinal de nível lógico 1 passa a não ser reconhecido como nível lógico 1. Se você tem um cabo 10 base 2, se você passa de 200 metros, então se o seu segmento for maior do que 200 metros, então ele passa a não ser reconhecido mais o nível lógico 1 como nível lógico 1, e sim, ele passa a ser reconhecido como nível lógico 0. Por isso que é importante respeitar os limites de segmento dos cabos para que não exista a atenuação. Tá? Então essa é a diferença que nós temos entre a atenuação, né, e o ruído. Então o ruído, você misturou um sinal, a atenuação, o sinal foi abaixando, 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 até que ele pode se tornar 0 ou um valor não reconhecido como 1 no seu destinatário. Então tá aí, pessoal, a gente fez um resuminho aí do que nós vimos na aula passada, certo? E na aula passada eu deixei alguns exercícios, né, para validação da sua presença. Foram 4 exercícios e eu gostaria então de fazer a correção desses 4 exercícios. Então vamos lá, o primeiro exercício perguntava a diferença de um cabo coaxial 10 base 2 e um cabo coaxial 10 base 5. Bom, primeiro que o cabo coaxial 10 base 2, né, ele é o cabo coaxial fino, já o 10 base 5 é o cabo coaxial grosso. E a diferença básica entre eles, né, o fato dele ser 10 base 2 significa que cada segmento pode ter até 200 metros, né, sem a necessidade de você amplificar o sinal. Justamente é isso que eu estava falando por conta da atenuação. Já o 10 base 5, que é o cabo coaxial grosso, eu posso ter 500 metros por segmento sem a necessidade de amplificação do sinal. Então essa é a diferença do cabo coaxial grosso, né, do 10 base 2 para o 10 base 5. Né? O grosso, que é o 10 base 5, e o fino, que é o 10 base 2. Tá? Então essa é a diferença entre eles. Então tá aí, essa foi a primeira questão. A segunda questão: qual a diferença entre ruído e atenuação? Bom, o ruído, como nós acabamos de ver, é a interferência que a transmissão de dados sofre devido ao campo eletromagnético, né? Quando você mistura um sinal, o sinal original, e aí ele se modifica devido a uma interferência de um outro campo, de um outro sinal. Esse é o ruído. Já a atenuação, ela é a redução da tensão equivalente ao nível lógico 1, então é quando o seu nível lógico 1 abaixa e ele deixa de ter o valor de tensão original, passa a ter um outro nível lógico, e aí o problema é que se o seu destinatário não reconhece mais esse sinal como nível lógico 1, então o seu sinal se perdeu aí ao longo de todo o segmento da sua rede, ou do seu meio físico, aí de maneira geral. Tá? Bom, a terceira questão, né, qual a diferença entre meios guiados e meios não guiados, como nós vimos na nossa revisão. Os meios guiados, eles são aqueles que transmitem os bits através de algo físico, né, como fio de cobre, fibra ótica, e os meios não guiados são aqueles que transmitem os bits através do ar, né, como as ondas de rádio, laser, e aí dando origem ao sinal de Wi-Fi, ao sinal de Bluetooth e tudo mais. E a última questão, eu perguntava qual o tipo de conector usado nos cabos coaxiais. E aí nós vimos que o cabo coaxial ele utiliza o conector BNC, tá? Que é esse tipo de conector aqui, onde a gente vai acoplar então o cabo coaxial. Então tá aí, pessoal, fizemos a correção, né, dos exercícios para validação da sua presença, fizemos uma revisão do que nós estudamos na aula passada, e agora então a gente vai entrar no assunto, no tema da nossa aula de hoje.
Legal, pessoal? Então vamos falar sobre o cabo par trançado, o importante cabo par trançado, muito utilizado aí em todas as redes locais. Então, falar do cabo par trançado, que é esse cabo aqui, olha, você já deve ter visto ele, né, mais de uma vez, inclusive, tá? É só observar as redes, né, que você realmente vai verificar que é esse tipo de cabo que é utilizado aí para interligar as redes. Bom, então ele é o cabo utilizado nas redes locais, né? E nós estudamos as redes locais. Lembra quando nós falamos de LAN, WAN e MAN, né? Nós falamos da LAN, que é a rede local, ou seja, aquela rede que ocorre, né, num determinado espaço físico local, né, no máximo num prédio. Então, se você olhar na sua empresa, na escola, você vai verificar que as máquinas são interligadas através desse cabo. Bom, o cabo ele vai então conectar muitas vezes os computadores aos equipamentos, mas também ele pode ser utilizado para ligar um computador a outro computador. Hoje em dia já não é tão comum você ligar um computador direto a outro. O mais comum e o uso, a maior aplicação do cabo par trançado é quando você conecta um computador a um equipamento de rede. Que equipamentos de rede são esses? Nós vamos falar sobre esses equipamentos de rede no futuro, né? Mas a gente estou me referindo aos hubs, aos switchers, aos roteadores, né? Basicamente esses três equipamentos de rede, né? Os repetidores, né? São esses equipamentos de rede mais utilizados. Então, quando você quer conectar um computador até esse equipamento de rede, então para isso você utiliza o cabo par trançado, tá? Esse cabo é o mais utilizado nas redes locais. Aliás, basicamente é o único cabo utilizado nas redes locais. Nós vamos poder classificar os cabos quanto aos cabos par trançado quanto à sua velocidade, tá? Então você vai ter lá o cabo 10 base T, tá? Assim como nós tínhamos lá o cabo coaxial, né, que ele podia ser 10 base 2 ou 10 base 5. O par trançado ele pode ser 10 base T ou ele pode ser 100 base T. Mas o que isso significa, né? Bom, aqui dá para a gente imaginar, né? Como está aqui, ó, esse 10 é referente a 10 megabits por segundo. Esse 100, né, é 100 megabits por segundo, assim como nós tínhamos no caso do coaxial. Agora, o que quer dizer esse T? Esse T ele é fixo no caso dos cabos par trançado. Por quê? O máximo alcance do cabo par trançado, sem a necessidade de repetição, é de 100 metros. Então, você consegue, no máximo, né, melhorar a velocidade máxima de transmissão. Mas o tamanho do segmento, sem a necessidade de repetição, para qualquer cabo coaxial, é sempre de 100 metros. Tá? Você não consegue ter um segmento maior do que 100 metros sem que seja necessário a repetição do sinal. Então, 10 base T ele é de 10 megabits no alcance de 100 metros, 100 base T, 100 megabits por segundo no alcance de 100 metros também. Então, esse T representa a distância de 100 metros, tá ok? Bom, essa então é a classificação quanto à velocidade. Agora, quanto à construção física, né, que é o mais importante, né, nós podemos ter um cabo UTP e nós podemos ter um cabo STP. Esse UTP quer dizer Unshielded Twisted Pair, né? Isso traduzindo, né, isso significa cabo par trançado sem blindagem. Já o STP, que é o Shielded Twisted Pair, significa cabo par trançado com blindagem. Tá? Então, o STP é cabo par trançado com blindagem. Tá? Então, dessa forma,
O cabo par trançado, ele pode ser com blindagem ou sem blindagem. Então, falando um pouco mais sobre o UTP e falando o que é essa blindagem, tá? O cabo UTP é aquele cabo par trançado sem blindagem. Esse U, né, de é de não, quer dizer, ele é não blindado, então ele é sem blindagem. Então, pessoal, aqui esses quatro pares, né, por isso que ele chama par trançado, você dentro dele tem 4 pares, e esses pares eles são trançados entre si, né? Esses 4 pares eles não têm uma blindagem, eles não têm aquela malha externa que o cabo coaxial possui, tá? Então ele é somente os 4 pares, né? Por isso que ele chama par trançado. São 4 pares que são trançados entre si. Agora, como que seria o STP, né? Que é o Shielded Twist Pair? Que é o trançado blindado. Ele possui uma malha, né, externa protegendo, né, lembra da gaiola de Faraday? O objetivo era blindar, né, os cabos contra a interferência eletromagnética. Então, por isso ele tem essa malha, né, e aí é um cabo mais sofisticado, tá? O que também encarece o preço do cabo, né? O cabo STP ele é muito mais caro do que o cabo TP, por conta dessa blindagem. Então, quando que nós utilizamos o STP, né, o cabo par trançado blindado? Quando esse cabo está mais exposto à interferência eletromagnética, ele passa próximo de motores, de reatores, de equipamentos que geram ondas eletromagnéticas, então você utiliza o cabo STP ao invés do cabo UTP, tá? Então, o STP ao invés do UTP que não tem a blindagem, tá? Então, repare aqui, são somente os 4 pares, né, no cabo UTP. No STP eu continuo tendo os 4 pares, só que aqui eu tenho a malha envolvendo eles, tá? Então, dessa forma, eu tenho lá o meu cabo par trançado blindado. Eu tenho a blindagem para proteger então a informação que está passando por esses 4 cabos, tá? Então esse é o cabo STP, tá? Então, como eu falei, né, dentro dele, né, dentro de cada cabo, eu tenho 4 pares, né? São 4 pares que nós temos aqui, e esses 4 pares eles vão estar na cor. Um par vai estar com a cor branco com laranja e juntamente com a cor laranja. Você vai ter o branco com verde em conjunto com o cabo verde, branco com marrom junto com o cabo marrom e um par branco com azul juntamente com o azul, né? Então isso vai estar assim, ó. Então você tem aqui, ó, o marrom juntamente com um branco com marrom. Esse branco com marrom ele pode ser na mistura da cor, pode ver que é um marrom claro, ou seja, você pegou a cor marrom e misturou com a cor branca, então ele é um branco com marrom, juntamente com o marrom propriamente dito. Aí você tem o verde com o verde claro. Esse verde claro é o que? A mistura do branco juntamente com o verde. Então é o branco com o verde. O azul com o branco com azul, né? Então você tem lá o cabo azul, e aí o branco com azul seria o que? O azul claro, que é a mistura da cor branca com a cor azul, né? E o laranja, aqui no caso, ele mostra um cabo só branco para não confundir com o marrom, mas ele vai estar trançado juntamente com o laranja. Então, quando a gente fala em branco com, né, azul, branco com verde, branco com marrom, branco com laranja, ele pode ser na mistura da cor, ou ele pode ser como esse daqui, ó, ele tem apenas uma faixa, né? Ele tem lá a cor com uma faixinha. Então, dá para perceber, e se você não conseguir perceber, você vê que ele está no próprio par, né? Então você vê que ele sai ali do par. Então ele pode ser branco com uma faixinha na cor, uma faixa azul, ele vai ser o branco com azul, ou ele pode ser um azul claro, que ele também vai ser o branco com azul. Aí os fabricantes eles vão mudar aí de acordo com a fabricação, como fica mais simples ou mais fácil a identificação. E aí são os 4 pares, tá? Então nós temos 4 formas, né? 4 canais
possíveis de transmissão. Agora, nós vamos ver o porquê que eu tenho esse cruzamento, né? Por que ele está trançado? Por que eu tenho que ter o branco com laranja trançado com o laranja? Por que eu tenho que ter o branco com o verde trançado com o verde? Por que eu tenho que ter o branco com o marrom trançado com o marrom? E por que eu tenho que ter o branco com o azul trançado com o azul? Tá? Nós vamos ver isso. Isso vai ocorrer por conta da técnica do cancelamento. E o que é a técnica do cancelamento? A técnica do cancelamento, ela vai partir do princípio que a transmissão e recepção utilizam dois fios do mesmo par para transmitir dados. Só que um com a polaridade invertida em relação ao outro. Tá? Dessa forma, a corrente que circula em um cabo terá o sentido inverso que do outro, gerando campos magnéticos de mesma intensidade, porém com sentidos opostos, onde um cancelará com o outro. Tá? Então, o que esse texto está dizendo para nós é o seguinte: a técnica do cancelamento ela serve para que, no mesmo par, né, você tem lá um sinal de transmissão. Você vai pegar um par e vai usar ele para transmissão. Então, quando você usa esse par para transmissão, o que você vai fazer? Nesse par, você vai transmitir um sinal em um cabo, e no outro cabo você vai transmitir esse mesmo sinal com zeros e uns, só que ele vai estar simétrico. Então, enquanto o seu sinal original é de nível lógico 1, é de 5 volts, no cabo, no outro cabo que está trançado com ele vai mandar menos 5 volts. Por quê? Para que o sentido da corrente em um cabo seja oposto ao sentido da corrente no outro cabo. Isso vai fazer com que o campo magnético gerado em um cabo seja de igual intensidade do gerado no outro cabo, só que com o campo magnético, o campo eletromagnético gerado, e a gente sabe que uma corrente, quando passa por um condutor, ela gera um campo eletromagnético. Então eles vão gerar campos eletromagnéticos de valor igual, porque é o mesmo valor de tensão, mas como a tensão de um ela está numa polaridade contrária à tensão do outro, enquanto o nível lógico 1 é mais 5 volts, no outro o nível lógico 1 vai ser menos 5 volts, então o que ele vai fazer? Ele vai transmitir, né? Vai gerar um campo eletromagnético de mesma intensidade, tanto em um cabo quanto no outro, mas o campo eletromagnético ele vai ter o sentido oposto de um em relação ao outro. Eles vão estar em sentidos opostos, tá? Eles vão estar com a mesma intensidade, mas com sentidos opostos. E esse sentido oposto ele vai provocar o cancelamento do campo eletromagnético de um cabo com o campo eletromagnético gerado pelo outro cabo. Então, ao transmitir, você transmite com um valor simétrico, com um valor... esse valor simétrico vai te dar uma corrente no sentido inverso, né, para que você tenha o cancelamento dos campos eletromagnéticos. Tá? A gente vai ver melhor aqui nessa figura. Nela, nós estamos representando que eu tenho aqui um sinal de transmissão. Então esse é o meu sinal de transmissão. É o que eu realmente quero enviar. Tá? É o sinal que eu quero enviar para o meu destinatário. Que eu estou chamando aqui de mais TD, né, que seria a minha transmissão positiva. Aqui então eu tenho meu nível lógico 1 com mais 5 volts, né, e o meu nível lógico 0 como 0 volts. Tá? Então eu vou colocar no mesmo par essa transmissão, né, lembrando que no mesmo par eles estão trançados. Então no mesmo par, então vamos imaginar que esse aqui seja o verde.
No branco com verde, eu vou mandar esse mesmo sinal com zeros e uns, só que o meu nível lógico 1, ele não vai ser de 5 volts positivo, ele vai ser de menos 5 volts. E aí, o meu nível lógico 0 vai ser 0 volts. Então, eu vou chamar esse sinal de menos TD. Então, eu tenho meu sinal positivo e o mesmo sinal com zeros e uns, só que o nível lógico 1 não é de 5 volts, ele é menos 5 volts. Então, a gente chama isso de sinais simétricos. Eu tenho sinais que são simétricos. Então, nesse caso, a corrente que vai percorrer esse condutor, né, na parte do meu sinal original, ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Essa é a minha corrente, meu I. Como o sinal de baixo ele é simétrico, ou seja, ele está numa polaridade contrária ao sinal de cima, né, enquanto em cima a minha fonte seria assim, né, mais e menos, embaixo a minha fonte seria menos e mais. Então, o que vai acontecer com o sentido da corrente do sinal enviado no menos TD? Ela vai ter a mesma intensidade, porém ela vai ter um sentido contrário. Tá? Essa vai ser a minha corrente gerada na parte do cabo, né? Do mesmo par do sinal original, porém com sinal simétrico, né? Com sinal negativo. O que isso vai implicar? Né? Por que eu quero correntes de mesma intensidade? Né? 5 volts e menos 5 volts geram correntes na mesma intensidade, porém com sentidos opostos. Né? Então a corrente no mais TD ela está num sentido, no menos TD ela está em outro sentido. Isso vai resultar no seguinte: vocês viram que pela regra da mão direita, né, o sentido da corrente interfere no campo, no sentido do campo eletromagnético. Então, enquanto nesse caso eu vou ter um campo eletromagnético fazendo assim em relação ao cabo, nesse daqui eu vou ter um campo eletromagnético no sentido oposto. Tá? Vou ter um campo eletromagnético no sentido oposto. Então eu vou ter aqui o campo magnético entrando na parte de baixo, né, e saindo na parte de cima. Já esse ele vai entrar na parte de cima e vai sair na parte de baixo. Então o sentido do campo eletromagnético, né, porque o campo eletromagnético ele ocorre em volta do condutor, eles vão ter sentidos contrários, mas de mesma intensidade. Tá? Como esses cabos eles estão próximos, porque eles estão trançados, o que vai acontecer? Nesse caso, né, o campo eletromagnético gerado pelo meu sinal positivo, né, vai se cancelar com o sinal gerado no meu cabo, no meu outro cabo, que vai ter um sinal negativo. Então, o campo eletromagnético gerado pela presença da corrente elétrica que vai passar pelo cabo, ela vai se cancelar, né, um com o outro. Por isso que a gente utiliza pares. E por isso que esses pares eles estão trançados. E por isso que o cabo se chama cabo par trançado, para que haja o cancelamento do campo eletromagnético quando você tem a presença de uma tensão real, né, do seu sinal real, com um sinal simétrico provocado justamente para cancelar o campo magnético do de cima. Então eu posso dizer que o campo, o meu sinal menos TD, né, desse meu cabo, ele existe somente para cancelar o campo. Por quê? No final, ali na recepção, o meu sinal negativo ele vai ser desprezado e eu vou usar o quê? Somente o meu sinal positivo. Então esse negativo só serviu para cancelar o campo eletromagnético gerado pelo cabo de cima. Então por isso que nós chamamos de técnica do cancelamento. Tá? Então essa é a técnica do cancelamento, né, que a gente tem aí nos cabos para fazer o cancelamento do campo eletromagnético. Então, olha, dentro do par,
da recepção, o sinal TD, né, negativo, ele vai ser descartado. Esse sinal aqui vai ser descartado. Bom, pessoal, aí a gente tem o tamanho máximo do cabo, né, como nós falamos, para que esse nível lógico 1, né, ele não se perca, né, ele não abaixe, né, de 5 volts, para ele não se tornar nível lógico 0. O tamanho máximo de qualquer cabo par trançado pode ter no máximo 100 metros. Ah, mas eu preciso mais do que 100 metros. Não tem problema. Você vai lá e faz uma repetição, ou seja, você amplifica esse cabo, tá? Bom, e aí a gente tem a conexão do cabo par trançado, tá? No cabo par trançado, nós vamos utilizar o conector RJ45, tá? Esse é o conector que vai naquele cabo, tá? Naquele cabo que nós, naqueles quatro pares, né? Então, nesses 4 pares aqui, né, a gente vai colocar no conector, tá? Nesse conector aqui, tá? E é chamado de conector RJ45. Esse RJ45, ele é diferente daquele do telefone, né? O do telefone é o RJ11, então ele já é próprio para cabos par trançado. Então ele tem aqui, ó, como são 4 pares, ele vai ter aqui 8, né, conexões para que ele possa atender então aos 8 cabos que vão entrar aqui dentro. A gente daqui a pouco já vê como que nós vamos fazer a parte da montagem desse cabo par trançado, tá? Bom, nós temos aí os cabos, pessoal, eles se dividem em categorias, tá? Então os cabos UTP, também os STPs, eles se dividem em categorias. Então nós temos lá desde categoria 3 até a categoria 7, 7A, né? O que muda é a largura de banda. Nós já estudamos sobre largura de banda, né? Que é o quanto que eu consigo transmitir, né, ao mesmo tempo. Então olha só, a gente sai aí de 16 MHz, né, de largura de banda para os primeiros cabos, até 1 GB, né, para os cabos de categoria 7. Tá? Então realmente são cabos muito mais velozes, né? Você consegue transmitir sinal muito mais, de uma velocidade muito maior. Tá? Então aí ele consegue transmitir, ó, 100 megabits, aliás, 100 gigabits por segundo, tá? Enquanto aí cabos de categoria 6A você consegue transmitir no máximo 10 gigabits por segundo. Então os cabos eles são divididos em categorias, tá? E aí nós vamos falar sobre os padrões de montagem de cabo, né? Nós temos alguns tipos de padrão de montagem. Nós temos as montagens no padrão crossover e no padrão ponto a ponto, né, que é o 568A. Qual que é a diferença? Então, o que eu estou dizendo é que quando você monta um cabo, né, e a partir do momento que você tem lá o conector e o cabo, você vai ter que montar ele de uma forma. Então você tem o padrão crossover e você tem o padrão ponto a ponto, tá? O padrão crossover, pessoal, ele é utilizado para conectar um computador a outro computador. Então, quando você quer ligar um computador a outro, isso essa aplicação ela é mais rara hoje em dia, mas como é uma matéria voltada para a mecatrônica, você ainda tem algumas soluções desse tipo na indústria, né? Onde você precisa conectar, às vezes, não um computador a outro, mas uma placa de rede que está numa máquina a um notebook, por exemplo, e você faz isso através de cabos. Então, ele é utilizado para conectar um computador a outro computador. O cruzamento, né, deve estar no cabo devido à necessidade de ligar a transmissão na recepção. Então, aqui eu saliento o seguinte, você não pode ligar o que você monta de um lado, você não pode montar do outro lado, porque senão você vai ligar a transmissão na transmissão, recepção na recepção, e não vai funcionar. Os sinais simétricos, né, eles têm que estar no mesmo par, né, para que você tenha o cancelamento. Não adianta você ter lá mais 5 volts e menos 5 volts em cabos que não estão no mesmo par. Então a gente tem que tomar
esse cuidado no padrão. Então tá aqui, esse é o padrão crossover, tá? Onde um lado de um conector você coloca lá no pino 1 o branco com verde, no 2 o verde, no 3 o branco com laranja, no 4 o azul, no 5 o branco com azul, no 6 o laranja, no 7 o branco com marrom e no 8 o marrom. No outro conector, ou seja, na outra ponta do cabo, você coloca o branco com laranja, o branco com o verde, o azul, o branco com azul, o verde, o branco com marrom e o marrom. Tá? Esse então é o cabo crossover. No cabo crossover, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Aqui é importante a gente observar que aqui é como se eu tivesse a placa de rede de um computador, do PC1, aqui é a placa de rede do PC2, do outro computador. Então aqui eu vou ter que fazer uma conexão, e aí a placa de rede ela funciona da seguinte forma. No pino 1 é o meu sinal de transmissão, é o que eu chamo de mais TD. No pino 2 é o que eu vou chamar de menos TD. O que é esse menos TD? É o sinal original da transmissão, só que ele está simétrico, ou seja, ele está negativo. Por que eu estou transmitindo negativo? Para fazer então o cancelamento, né? Por causa da técnica do cancelamento que nós acabamos de ver. No pino 3 eu tenho a recepção, que é para receber o sinal da transmissão positiva. O 4 e o 5 não são utilizados. O 6 ele é a minha recepção negativa, para receber o sinal de menos TD e aí ser desprezado. Tá? Então, como que eu tenho que fazer essa conexão? Tá? Então, existe já um padrão, aquele padrão que eu acabei de mostrar, né? Esse padrão aqui. Quando você monta esse padrão, né, você não precisa pensar nisso que eu vou falar, mas eu vou só explicar de onde surgiu essa sequência de cores. Né? Essa sequência de cores surgiu do seguinte: o meu pino 1, que é a minha transmissão positiva, ela tem que ser ligada aonde? Na minha recepção positiva. Então, porque esse é o sinal que vai realmente ser aproveitado. Então, a hora que esse cara transmite, eu tenho que conectar ele não no outro que transmite, mas naquele que recebe. E o que recebe é o pino 3. Então, eu tenho que ligar o pino 1 ao pino 3. Da mesma forma, eu tenho lá um sinal que vai junto com o 1, eles têm que estar no mesmo par. Porém, né, eu vou ligar ele aonde? Né, esse meu menos TD. Eu vou ter que mandar ele para um lugar que ele vai ser desprezado, que é no menos RD. Então é lógico, esse cara vai estar trançado com esse, tá? É verdade, mas ele vai ser conectado aqui no menos RD. Tá? Essa é uma das... porque aí aqui esse sinal vai ser desprezado. E o sinal aqui que eu enviei na minha transmissão, que está lá no pino 1, esse sinal ele vai chegar aqui na minha recepção no pino 3. Tá? Então é esse cara, e aqui o que eu receber vai ser desprezado porque ele serviu somente para fazer o cancelamento no percurso do cabo. Tá? Mas ele vai ter que estar ligado, né? Ele vai ter que estar energizado, porque senão ele não vai ter o seu sinal simétrico. Tá? Então, a minha preocupação aqui foi ligar o quê? A transmissão à recepção, a transmissão positiva à recepção positiva e a transmissão negativa na minha recepção negativa. Tá? Então, isso vai ter que estar em uma cor, ele vai ter que estar em um par. Tá? Aqui, da mesma forma, ó, eu vou ter do outro lado... quando esse PC2 for mandar informação para o PC1, então eu tenho que ter o meu pino 1 dele ligado no 3, né, do PC1. Por quê? A transmissão eu tenho que ligar na recepção. Tá? E a minha transmissão negativa, tá? Na minha recepção negativa também. Então, enquanto aqui eu tenho meu sinal bonitinho ali, eu quero receber esse sinal desse outro lado aqui, tá? Mas eu tenho que mandar o quê? Um sinal negativo, né, que é esse, só que o contrário, né? E receber ele do outro lado, né? Receber ele do outro lado
para que ele seja desprezado no menos RD. E isso tem que estar também cruzado aqui, ó, ele vai estar trançado, né? Mas aqui ele vai ser ligado então no menos RD. Então, pessoal, em suma, o pino 1 eu tenho que ligar ele no 3, né? E o 2 eu tenho que ligar ele no 6, né? Para que eu possa ligar a transmissão com a recepção, senão ele não vai funcionar, tá? Então essa é uma das formas, é a forma para se fazer esse cruzamento. A palavra crossover, ela significa cruzamento, tá? Então por isso que nós chamamos de ele é o padrão crossover, porque aqui no cabo nós fazemos esse cruzamento do 1 para o 3 e do 2 para o 6, né? Consequentemente do 3 para o 1 e do 6 para o 2. Tá? Então quando você monta essa sequência aqui, né? Você tem que garantir que o pino 1 e o pino 2 eles estejam no mesmo par, assim como o 3 e o 6 eles têm que estar no mesmo par. Vamos ver se isso acontece. Ó. 1 e o 2 estão no mesmo par, ó, branco com verde e verde. Tá? Da mesma forma, o 2, o 3 com o 6. Vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3. O 3 com o 6, ó, 3, 4, 5, 6. Ó, branco com laranja e laranja, eles estão no mesmo par. Tá? E aqui a recepção, porque a hora que eu mandar no branco com o verde, ele vai receber no branco com laranja, né? que é justamente o 3, né? Referente a esse. Então, a cor é o que menos importa. O importante é que o 1 seja ligado no 3 e o 2 seja ligado no 6, porque essa é a sequência, então, da placa de rede. Então, esse é o padrão crossover, tá? Então, basicamente é isso. Ó. Nessa tabela a gente consegue ver melhor, onde eu tenho lá o pino 1, que ela é mais TD, ele vai no branco com o verde e vai chegar até o pino 3, que é a função mais RD. Beleza, liguei transmissão positiva na recepção positiva, do outro lado. Depois o pino 2, o menos TD vai no cabo verde até o pino 6, né, do outro lado, onde eu ligo o menos TD no menos RD. Beleza, também vai receber negativo transmissão com negativo recepção. Aí o pino 3, o mais RD, né, vai no branco com laranja até o pino 1, onde está o mais TD. Beleza, recepção positiva na transmissão positiva. O 4 e o 5 eles estão no par azul, branco com azul, que ele não é utilizado. O 6 eu estou ligando o menos RD no menos TD, quando eu ligo o pino 6 de um lado com o pino 2 do outro lado, ele está no laranja, né? Que é o mesmo par do 3, né? Que está junto com o branco com laranja, onde eu faço a recepção positiva e a recepção negativa. Então tá aí. E o marrom, e o 7 e o 8, o par branco com marrom e marrom, que não se aplica, né? NA não se aplica, ele não é utilizado. Então esse é o padrão crossover que nós vamos utilizar para conectar um computador a outro, o que não é muito comum, né? O que é comum é o padrão ponto a ponto, né? O padrão ponto a ponto é quando você conecta um computador a um equipamento de rede, né? Conecta um computador até um hub, um computador até um switch, um computador até um roteador, né? Então esse padrão é o ponto a ponto, tá? Então nesse caso não é necessário o cruzamento no cabo, né? Porque esse cruzamento já está no equipamento. Então a mesma sequência de fios de um conector é feita no outro. Agora você só tem que respeitar que a transmissão positiva e a transmissão negativa tem que estar no mesmo par. E a recepção positiva e a recepção negativa também tem que estar no mesmo par. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a ideia aqui, eu tenho lá o meu PC1, vai ser ligado no equipamento de rede, e o meu PC2 também vai ser ligado no equipamento de rede. Então, o que eu estou dizendo aqui é que na hora que eu faço essa ligação, eu ligo, de um lado do cabo vai estar no 1, do outro lado vai estar no 1 também. Então, ele vai ser direto, eu não preciso fazer o cruzamento, ele vai direto. Então, o que eu monto em um conector, eu vou montar no outro conector também. Então, ele vai estar indo direto aqui, ó, sem problema nenhum.
tá? Então o 7 no 7, o 8 no 8, o que eu montar de um lado vai estar no outro, tá? Então o que for no 1, no outro lado também vai estar no 1 também, tá? E assim como desse PC nesse equipamento de rede é a mesma coisa, tá? O que eu monto de um lado vai estar montado do outro lado do conector. Aí você vai me perguntar, bom, tudo bem, mas e aí o cruzamento, né? Porque a hora que esse cara, o PC1, for mandar informação para o PC2, né? Então o que vai acontecer? Ele mandou aqui do 1, foi para o 1 do equipamento de rede. Aí ele vai mandar o quê? Para o 1 do equipamento de rede? E aí ele vai mandar para a transmissão também, né? Eu vou ligar a transmissão na transmissão? Não. Aí é que está o cruzamento. O cruzamento dessa vez, esse cruzamento ele não vai estar no cabo. Ele vai estar no equipamento de rede. Então, como eu quero que essa transmissão ela seja ligada na recepção, então eu quero aqui que o mais TD seja ligada no mais RD. Então, internamente do equipamento de rede, o 1 não está ligado no 1, o 1 está ligado no 3. Né? Assim como o meu menos TD, né, eu quero que ele esteja ligado no meu menos RD. Então, por isso que internamente no equipamento de rede, o 2 está ligado no 6. Tá? O meu mais RD, que é o pino 3, eu quero que esteja conectado no meu mais TD. Tá? Então, por isso que o pino 6 no equipamento de rede está ligado no 2. Né? E aí, né, aqui o 3, né, então foi o menos RD conectado no menos TD. E o meu mais RD, agora sim, né, o meu mais RD, eu quero ligar ele no meu mais TD, né, que é esse daqui. Então eu vou conectar o quê? O 3 no 1. Então esse cruzamento agora, ele vai acontecer dentro do equipamento de rede. Por isso que nós chamamos o cabo de ponto a ponto, né? O que eu ligo de um lado, eu ligo do outro. Eu só tenho que garantir, como eu falei, né, que o mais TD e o menos TD eles estejam no mesmo cabo. Isso aqui tem que estar no mesmo cabo, né? A transmissão positiva com a negativa. E o 3 e o 6 tem que estar no mesmo cabo também, né? Senão ele não vai ter o cancelamento do campo eletromagnético. Tá? Então, esse é o nosso padrão ponto a ponto. Então, nesse caso, eu não preciso fazer o cruzamento no cabo. O cruzamento ele vai existir já dentro do equipamento de rede. Então, com isso, eu não preciso ter a preocupação de fazer esse cruzamento dentro do cabo, tá? Porque o cruzamento vai estar dentro do equipamento de rede. A única preocupação, então, que nós vamos ter nesse caso é com a técnica do cancelamento e garantir que a transmissão positiva e a transmissão negativa que eles estejam no mesmo par, né? E a recepção positiva e a recepção negativa também eles têm que estar no mesmo par. Então foi criado um padrão, né? Que é esse padrão aqui que é chamado de padrão ponto a ponto, né? O padrão 568A. Nesse padrão, o que ele fala? Para você colocar no pino 1 o branco com o verde, no 2 o verde, no 3 o branco com laranja, no pino 4 o azul, no 5 o branco com azul, no 6 o laranja, no 7 o branco com marrom e no 8 o marrom. O que importa de verdade para nós aqui é ver que o mais TD e o menos TD ele está no par verde, né? Branco com verde e verde. E o mais RD e o menos RD ele está no par laranja, né? Que é o branco com laranja e o laranja que é o mais RD e o menos RD. Então, esse é o importante. No mais, as cores elas não são importantes. Se você trocar o verde pelo azul, não vai ser isso que vai modificar. Mas é bom você ter um padrão, é bom você entender o porquê que é utilizado esse padrão, por que se tem esse padrão, por que eventualmente alguns cabos são montados de maneira diferente, né? No caso do crossover.
E aí, lembrando, o crossover é quando você liga um computador direto no outro, um notebook direto no outro, mas a maior parte dos cabos, então, na rede, elas vão seguir, então, esse padrão ponto a ponto, que é o padrão 568A, tá? Então, o que você monta de um lado, você monta do outro lado, tá? Muita gente erra na hora de montar um cabo desse. A gente vai ver como que a gente faz para a montagem em si desse cabo. Muita gente erra achando que é só o que eu fizer de um lado eu repito do outro lado. E não respeita a questão do par, né? Da função mais TD e menos TD está no mesmo par, assim como a função mais RD e menos RD também, eles têm que estar no mesmo par. Aí você tem um funcionamento irregular da rede, tá? Então não é só repetir de um lado no outro que o seu cabeamento vai funcionar. Então por isso que é importante você conhecer a teoria, né, das coisas, né, porque aí isso vai te ajudar a entender o porquê que algumas coisas acontecem na prática. Bom, pessoal, vamos ver agora como a gente faz para elaborar um cabo de rede, né? Esse mesmo cabo que nós acabamos vendo. Então, o que a gente precisa, né? Nós vamos precisar do cabo, né? O próprio cabo, um rolo de cabo, a quantidade de cabo que você precisar para interligar. Nós vamos precisar de um alicate especial. Esse alicate é um alicate crimpador, tá? É um alicate especial. E o conector, né, para colocar nas pontas, tá? Esse alicate, pessoal, é um alicate de crimpagem, tá? Ele tem alguns aspectos especiais, principalmente essa parte aqui, onde ele vai fazer uma ferramenta adaptada a ele, onde ele vai afundar, né, os contatos do conector no cabo. Então você tem ali, ele vai ser utilizado, né, e ele já tem funções para cortar, desencapar, né, e também fazer a crimpagem. Tá? Então ele corta o cabo, né? Através do 1 aqui ele vai fazer o corte do cabo, através do 2 ele vai desencapar o cabo e no 3 ele vai crimpar o conector, né? Ele vai afundar o conector para ele cravar no cabo, assim como um machado crava numa árvore, é o mesmo efeito que ele vai fazer. Então esse é o alicate de crimpagem, tá? Então sem o alicate de crimpagem fica difícil, tá? Você fazer a crimpagem principalmente para ele ser etapa 3, né? Cortar o cabo, desencapar o cabo até dá para você fazer de outras formas, mas a crimpagem você precisa do alicate de crimpagem para fazer, tá? Bom, como que a gente faz então? Vamos preparar o cabo. Então eu tenho lá o cabo, vou cortar esse cabo no determinado tamanho. Então esse tamanho aqui, cortei ele no tamanho que eu quero e aí eu vou desencapar, né? Então a preparação ela vai envolver você desencapar ele, deixar uma distância aí de 1,5 a 2 centímetros, né, decapando, né, esse cabo, né, para que ele tenha justamente o espaço para você colocar o conector. Então, preparou o cabo, né, e aí você vai colocar os fios na ordem. Em qual ordem? De acordo com o que você for fazer. Você pega lá a sua tabela, né, do padrão 568A, se você for fazer um ponto a ponto, coloca na sequência que está ali na tabela. Então percebam assim, a gente viu a teoria, né? Mas na prática você vai simplesmente usar a tabela e reproduzir a sequência da tabela. Você não se preocupa muito com o conceito. Nós vimos o conceito que é para explicar o porquê que é feito daquela forma e a importância de se fazer daquela forma. Mas na hora da montagem é só você replicar o que está ali naquela tabela. Então você vai colocar os fios na ordem, né? Então tá lá, você vai ter os 4 pares, né? Vai separar os 4 pares e vai colocar na ordem. Colocou eles na ordem, né? Então você primeiro separa, né, os 4 pares, né? Depois vai alinhar eles, né? Como mostra aí a parte 3 da figura, né? Vai colocar os fios na ordem, né? Da esquerda para a direita, tá? E aí está pronto, né? Essa sequência, no caso, para você fazer o padrão ponto a ponto, você coloca então lá o branco com verde. Perceba que aqui como é o branco com verde, né? A cor branca com uma faixa verde, é o que eu estava dizendo lá no começo. Então branco com verde, verde, branco com laranja, azul, branco com azul, né? Laranja, né? Branco com laranja e, aliás, branco com marrom e marrom. Então tá aí a sequência que nós temos, tá?
que é a sequência do ponto a ponto. Se for crossover, aí você usa o padrão crossover e o que você fizer num conector vai ser diferente do outro conector. Então, eu vou focar agora mais no ponto a ponto, que é o mais utilizado nas redes, tá? Na montagem de rede. Então, essa é a sequência do ponto a ponto, que é o mesmo da tabela. E aí, então, você vai usar uma chave de fenda, tá? Para quê? Para que você usa a chave de fenda? Para você esticar bem esses cabos, porque eles vão ser introduzidos no conector RJ45. Então, para que essa inserção seja facilitada, né, você coloca antes os fios, né, de uma forma alinhada, aí você usa com a ajuda de uma chave de fenda, né, estica ele, né? Aí você vai cortar o excesso de fios, né? Aqui esses fios eles têm que ter todos o mesmo tamanho, tá? Então depois de alinhado, você vai usar o alicate crimpador para cortar o excesso de fios, né? Uma que você vai usar até o próprio conector para medir isso, tá? Para cortar esse excesso de fios, né? Então os 8 fios do cabo, eles devem ficar com o mesmo comprimento. Então você cortou aí de 1,5 a 2 no começo, mas ele tem que ficar com o tamanho de 1,2 centímetros. Aí você usa o conector para medir, tá? E aí você vai alinhar eles, né? Cortando aqui para deixar nesse tamanho, né? E aqui ele tem o alicate tem até uma ferramenta que você consegue pegar o tamanho, e aí ele tem que estar alinhado, porque senão vai ter fio que vai chegar antes que o outro, e aí ele não vai deixar o outro chegar, tá? Então, olha, vamos dar uma olhada, né, nesse vídeo aqui, para a gente ver então como isso vai funcionar. Então tá aí o alicate, esse é o alicate de crimpagem, né, o crimpador. Então ele cortou ali um pedaço desse fio, né? Desse pedaço de fio, aliás, deixa eu voltar aqui, desse pedaço de fio ele vai estabelecer a metragem que ele precisa e tudo mais. Então, de novo aqui, cortou lá o cabo, né? Cortou a ponta, e agora ele vai estabelecer então o decap. Então, ele vai decapar uma certa parte, aí vai ter de 1,5 a 2 centímetros. Então, ele usou ali a parte para decapar. Tá? Existem algumas ferramentas específicas para decapar também que dá para ser utilizado. Então ele separou ali os 4 pares, né? Tá aí os 4 pares com as cores. Aí você tem que desfazer, né, o par trançado para que você possa então colocar na sequência, né? Então tá aí os 4 pares, né? Desfez, né? Olhando o vídeo fica até muito mais fácil, né, do que vendo apenas figuras. Mas tá aí os 8 fios. Aí é que entra a chave de fenda, né? Ou outra ferramenta, pode ser até um lápis, uma caneta para você esticar esses fios. Então a ideia é esticar bem eles para depois você cortar no tamanho correto. Então aí você vai poder cortar, você vai poder deixar eles no mesmo tamanho, né? Para você poder, a partir daí, ter colocar na sequência que você quer, tá? Então isso você deixou ele bem esticado, né? Então agora você vai colocar na sequência de acordo com o padrão que você vai montar. Aqui a gente vai usar o padrão ponto a ponto, né? Então vai colocar na ordem, na sequência. Tomar cuidado para não errar essa sequência, porque senão você vai perder o conector, né? Depois que você crimpar, você perde o conector e perde aquele pedacinho de cabo aí que ficou dentro do conector. Então tá aí, colocou na sequência, né? Dá mais uma esticada, né? Então quando você estica ele antes é até bom para você poder manusear ele depois. Então tá esticado e tá na sequência. Agora eu vou cortar no tamanho certo. Então percebe que o alicate, né? Você vai lá e deixa ele num tamanho menor para ele entrar dentro do conector. E aí ele tem que estar alinhado, porque se ele não estiver alinhado, ele tem que estar com o mesmo tamanho, né? Todos eles com o mesmo tamanho, senão ele não vai funcionar legal. Então tá aí, pessoal, olha, acho que o vídeo ele explica legal, né? Ele explica de uma forma bacana como que você vai fazer o alinhamento então desses conectores, tá? E todo desde o cabo bruto
até você deixar ali na posição. Agora, vamos colocar ele no conector RJ45. Tá? Para colocar no RJ45, dentro desse RJ45 ele tem umas canaletas. E aí esse cabo ele vai entrar certinho, tá? E vai ficar acomodado, e aí você vai ter que tomar alguns cuidados. Tá? Então você vai introduzir os 8 fios do cabo no conector RJ45. Tá? Tomar cuidado com a ordem dos fios, né? Que foi aquela ordem que foi separado. Então você vai confirmar, né? Se os 8 fios realmente eles ficaram na ordem mostrada, né? Você vai observar o ponto até onde chega a capa externa azul, essa capa externa aqui. Ela tem que chegar até esse ponto aqui do conector, tá? E tem que chegar até esse ponto, porque aqui o alicate ainda vai pressionar isso aqui para ele dar uma resistência mecânica na capa. Tá? Então a capa ela não pode ficar para fora do conector, ele tem que chegar até esse ponto, então você tem que alinhar, né, a capa azul com essa parte do conector aqui. E aí, essa ordem ela é o padrão, né, do 568A. Tá? Então tá aí. Antes de crimpar, você vai verificar principalmente, né, se todos os fios foram introduzidos até o fim. Então por que esse aqui está errado? Né? Porque ele não chegou até o fim. Né? Como ele não chegou até o fim, então você vai ter problemas aí de crimpagem. Né? E aí também se a capa externa do cabo ela foi até o ponto indicado, se ela veio até esse ponto, pode ver que essa aqui parou antes, então ela não vai ter uma boa resistência mecânica. Essa resistência mecânica ela é importante porque caso você tenha um tranco nesse cabo, né, ele vai ficar pendurado somente pelos contatos, tá? E aí não é interessante, tá? Ele ficar só pelos contatos, porque aí ele pode romper, porque aí como eu falei, na crimpagem ele vai fazer com que você desça os contatos e ele finque, né, atravesse a capa do cabo par trançado, de cada fiozinho, né, ele atravessa a capa e finque ali no próprio cobre. Tá? Então não é uma boa ideia ele ficar fixado somente aí pelos contatos, pelos 8 contatos. Tá? Então, essa capa ela tem que chegar para dar essa resistência mecânica. Tá? Bom, daí você vai crimpar, né, o conector RJ45 no cabo e somente depois que os fios forem introduzidos corretamente, né, como mostra aqui essa parte da figura. Tá? Bom, a crimpagem concluída, né, o ponto até onde vai a capa externa azul do cabo, né, essa capa ela é mordida por uma pequena trava plástica, né, então tá vendo aqui, ó, ele veio até esse ponto, né, e aí ela abaixou também, depois da crimpagem, ela abaixou e vai segurar essa parte azul. É isso que eu estava me referindo, tá? E vamos então à crimpagem. Então tá aí, ele está só colocado, né? Nesse ponto ele foi só colocado. E aí, tanto é que você consegue mexer nele. E aí a gente vai fazer a crimpagem agora. Né? A gente vai verificar como que ficaria a crimpagem. Então ele vai colocar no alicate, né? Colocou aqui no alicate. E aí você vai apertar. Ele vai descer essa trava, né? Ele desce essa trava aqui nos contatos que vai apertar e pressionar contra o cabo e aí ele vai fincar, tá? Tá aí, tá pronto. A crimpagem é o mais simples de todos, né? Porque já tem uma ferramenta pronta ali, não tem como você errar, né? Ele não entra nem invertido, tá? Então, nesse ponto não tem problema nenhum. Essa vai ser aí o cabo já está concluído, né? Pode ver, você pode puxar que ele não vai soltar, então tá aí o cabo concluído, né? Você já tem ele pronto, né? Tá aí o seu cabo, ele já vai estar pronto aí dessa forma, tá? Então tá aí, pessoal, esse é o nosso, a parte da crimpagem, tá? Então dessa forma você concluiu, né, a montagem do cabo e aí você vai repetir do outro lado, né? Sempre seguindo o padrão que você acha, né, que você quer seguir, né? Se você vai ligar um computador no outro, segue o padrão crossover. Se você vai ligar um computador a um equipamento de rede, que é o mais provável, aí você vai usar então o ponto a ponto, que é o padrão 568A, onde você repete os dois lados da conexão. Tá? Lembrando o seguinte, né? Aí você tem que tomar cuidado, levando isso para o lado da indústria,
né? O cuidado que você tem que tomar é quando você conecta um equipamento, né? Você tem lá uma máquina que ela tem a sua função na indústria e ela tem lá uma placa de rede, ela vai ser colocada em rede, então você tem que observar, né? E aí tratar essa máquina como se fosse um computador. Então, se você vai ligar uma máquina a um computador, tem que ser o padrão crossover. Se você vai ligar uma máquina a um equipamento de rede, né, aí já vai ser o padrão ponto a ponto. Então você só tem que tomar cuidado aí com essas questões. Legal? Bom, pessoal, então agora eu deixo para você a lista de exercícios para fazer a validação da sua presença, tá? Então, se tiver alguma dúvida nessa aula, volte aí os principais pontos. Também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp para tirar sua dúvida. Legal, pessoal? Tá aí, então, essa foi a nossa aula sobre cabo par trançado. Um grande abraço a todos e bons estudos!